Eu queria, em nome da Escola Institucional, doutor Lucas, agradecer penhoradamente a sua disponibilidade, por vir aqui e compartilhar conosco o conhecimento, né, vai ser muito útil para todos nós, nesse momento em que a instituição tem que se ajustar para dar continuidade na presteza, né, na prestação de um serviço de excelência, como sempre fez. É necessário sempre, de tempos em tempos, que a gente busque, então, um redirecionamento. Então, muito obrigado, viu, doutor Lucas? Bom, o painel dessa manhã é sobre atuação estratégica do Ministério Público no sistema de precedentes e seus impactos nas funções ministeriais, impugnação, multinível, integração e unidade nacional do MP brasileiro. O docente expositor dessa manhã será, então, o doutor Lucas Daniel Chaves de Freitas. Eu vou passar a leitura do currículo do doutor Lucas e, na sequência, eu passo a palavra para ele. O doutor Lucas Daniel Chaves de Freitas é procurador da República, coordenador da Assessoria de Gerenciamento de Precedentes da Procuradoria-Geral da República, junto ao STF. Doutorando em Direito, Estado e Constituição, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e graduado em Direito, todos pela Universidade de Brasília. Pesquisador visitante do Instituto Max Planck para Direito Internacional e Direito Público Comparado na Alemanha. Especialista em Direito Eleitoral pela Escola Superior da Advocacia do Distrito Federal, em convênio com o Centro Universitário de Brasília. Bom, eu termino a minha fala por aqui, até porque nós vamos ouvir aí quem tem muito a falar. Doutor Lucas, o senhor está com a palavra pelo tempo de 60 minutos. Obrigado, doutor Pablo, pelas gentis palavras. Colegas, bom dia. Eu queria começar a minha exposição cumprimentando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, em nome de quem eu cumprimento membros, servidores, colaboradores aqui do MP de Minas. Queria agradecer o convite da excelentíssima Procuradora de Justiça, Hélida de Freitas, Rezende, diretora do CEAF, para estar aqui com vocês nessa manhã. A quem agradeço a iniciativa pedagógica e parabenizo pelo tema. É essencial que a gente discuta gerenciamento de precedentes dentro do Ministério Público e como é que isso impacta as nossas funções. Cumprimento os amigos, né, de Minas, de longa data, que trabalham com a gente na batalha dos recursos nos tribunais superiores. E cumprimento também a presidente da Associação Mineira do Ministério Público, doutora Larissa Rodrigues Amaral, a quem agradeço a gentilíssima acolhida, tão mineira quanto deve ser, né? Vocês recebem muito bem em Minas Gerais. Isso é um problema para as calças quando a gente retorna para Brasília, mas tudo bem. Sem me estender aqui na nominata, eu queria registrar que é um enorme privilégio estar aqui com vocês. Estar na terra de Guimarães Rosa e de Drummond, falando sobre o Ministério Público, é, para mim, realmente um galardão. E eu confesso que eu não sei se eu estou à altura de abrir um evento dessa magnitude, mas eu espero poder, pelo menos, trocar algumas impressões sobre essa temática com vocês. O MP de Minas ele é pioneiro na propositura de teses institucionais e nós devemos a vocês, como MP nacional, uma série de conquistas institucionais. Eu vou citar, a título de exemplo, uma das mais recentes, que é o importantíssimo trabalho institucional que vocês fizeram no caso Pavese, que, com a reclamação desse caso, mudou a estratégia do Ministério Público brasileiro com relação à execução de pena em tribunal de júri. Então, nós, inspirados em vocês, ajuizamos a reclamação do caso da chacina de Unai, e duas grandes conquistas institucionais vieram, né? Tanto no caso Pavese, quanto no caso da chacina de Unai. Então, o trabalho de Minas é já excepcional. Então, é em razão da engenhosidade de colegas como vocês que foi possível efetivar essas prisões, e em vários outros casos pelo país. E eu queria dizer que essa criatividade e esse arrojo que marcam Minas Gerais são essenciais para nos manter motivados a construir esse Ministério Público. Então, recebam aqui desse nordestino, antes de tudo, uma salva de palmas e a mais que devida homenagem pela capacidade silenciosa e constante de Minas Gerais de construir Brasil, né? Vocês, mineiramente, são muito mineiros e isso é excepcional para a nossa instituição. Confesso a vocês que eu também me considero um pouco mineiro. Não que as serras do Rio Grande do Norte sejam parecidas com as de Minas, a temperatura é bastante diferente, mas eu venho de uma família que valoriza grandes cozinhas, o moroso lanche da tarde e a prosa com os amigos nos momentos sagrados.
Então, estar aqui nessa casa que eu respeito muito é, para mim, ir para uma dessas cozinhas. Então, a proposta que eu vou fazer para vocês é a gente prosear. Vamos prosear como se a gente tivéssemos primos problemáticos da família que estão passando por uma questão difícil. E aí a gente senta com as tias, as avós, os sobrinhos, um bom bolo de fubá, e vamos conversar sobre teses, né? Então, é uma prosa, né? E é na pegada da prosa que a gente vai conversar. Cumpre a mim, como abre alas aqui dessas exposições muito bem selecionadas pelos colegas do CEAF, falar um pouco desse mote dos próximos dias, e o tema desse congresso não podia ser mais oportuno. Em um momento em que a justiça brasileira e as funções a ela essenciais se encontram em uma encruzilhada político-institucional, e a gente aprendeu com os povos africanos o valor das encruzilhadas como fonte de criatividade, em que desafios ao papel das instituições democráticas ainda não estão cicatrizados por completo, e nós, como agentes públicos, temos deveres de prestação de contas transgeracionais, o MP tem uma tarefa ainda mais delicada, a de revisitar as funções ministeriais à luz da missão constitucional da defesa da democracia que nos foi atribuída. Nós temos feridas a cicatrizar. Posso resumir a minha fala, e sobre esse entreveiro do café aqui, que eu estou chamando vocês para tomar, na seguinte pergunta: será que nós podemos juntos usar melhor o judiciário como meio para criar, na realidade, a promessa de sociedade presente na ordem jurídica que juramos defender? Eu já vou adiantando que a minha resposta não é nem iludida nem pessimista. Eu não acho que a gente vai conseguir resolver os problemas do mundo com teses institucionais, não. Mas eu acho que nós temos um espaço considerável para melhorar. E isso passa pelas dores do parto da nossa própria reorganização e de revisitar as funções institucionais, inclusive o mito da independência funcional, que é, eu acho, o calcanhar de Aquiles dessa conversa. O MP é, antes de tudo, o órgão autônomo da eficácia social das ordens jurídicas. O nosso papel é tornar a lei realidade. Eu acho que isso resume a nossa missão constitucional primieva, né? E aí, como internacionalista que eu também sou, tem uma frase que eu guardo sobre o direito internacional que eu acho que se aplica plenamente ao MP. O segundo secretário-geral da ONU, né, que tem o nome fácil de dizer, Dag Hammarskjöld, está vendo? Não sou só eu que coloquei para o meu santo, também tem meus problemas. Ele dizia o seguinte: as Nações Unidas não foram criadas para nos levar ao céu, mas para nos salvar do inferno. Eu também acho que o Ministério Público não leva a gente ao céu, não. Eu nem sei se a gente deve se propor a conduzir o Brasil ao céu. Eu acho que isso, inclusive, é perigoso. Mas, certamente, a gente tem o dever de evitar que o Brasil vá para o inferno. Eu acho que essa é a nossa missão institucional. E o que é evitar que o Brasil vá para o inferno? Eu queria primeiro falar de que inferno eu vou falar com vocês. O inferno que eu vou tratar com vocês é um inferno kafkaniano, é um inferno burocrático. O que é que significa hoje litigar na justiça brasileira? Né? E aí depois a gente vai tentar, aí, inspirados por Orfeu, pensar em mapas. Como é que a gente sai desse inferno? Como é que o Ministério Público pode contribuir com a sociedade brasileira para lidar com esses corredores infernais? E aí, já passando a primeira parte da minha fala, eu queria citar os dois casos que eu falei aqui no começo. O caso Pavese, os eventos são de 2000. O caso da chacina de Unai, os eventos são de 2004. Então, significa que a sociedade brasileira esperou 20 anos para ver esses casos alcançarem a efetividade. Então, algo de errado não está certo. E esse algo de errado não está certo se reflete em estatísticas muito claras. O CNJ, no último Justiça em Números, apurou que nós temos 81,4 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. No ano passado, aumentou em 2,2%. Nós ganhamos mais 1,8 milhão de processos. Então, a gente tinha uma curva de redução e agora a gente volta a ter uma curva de aumento. A Justiça Estadual é responsável por mais ou menos 80% desse acervo, ou seja, a missão de vocês é muito pesada. E se hoje nós parássemos de receber processos, nós demoraríamos 2 anos e 11 meses para julgar o acervo que está na Justiça Estadual, se a gente não recebesse mais uma causa. Então, esse é o nosso prazo de circulação de processos hoje. Ano passado, e não é porque trabalhamos pouco, não, nós trabalhamos muito. Ano passado, a Justiça julgou 29,1 milhões de processos, com um aumento de 10% em produtividade. A gente julgou quase 3 milhões a mais de processos do que no ano anterior.
Ou seja, não é falta de trabalho. Algo não está encaixando. Né? Nós estamos trabalhando mais e a gente termina o ano com um acervo maior do que o acervo que a gente começou. Isso no STF ganha um nome sociológico desde a década de 80. A gente chama lá de crise da pauta. A crise da pauta é o reconhecimento da própria corte que ela não dá conta de julgar todos os processos que entram. Então, na década de 80, o acervo começa a subir, até mais ou menos 2006, quando o acervo começa a fazer uma volta. Né? E o STF, em específico, nesse quadro geral, conseguiu uma redução muito expressiva de acervo. Em 2006, o STF contava com 150 mil processos. E, hoje, ele conta com 25 mil processos em acervo. Ainda é muito, mas foi uma redução bastante expressiva. Uma redução para mais ou menos 20% do que ele tinha, né, no começo dessa brincadeira. E o grande responsável por essa redução, a grande inovação institucional que fez esse impacto lá no STF, foi a repercussão geral. Né? Então, foi a gente fazer a escolha por um sistema de precedentes vinculante à brasileira e o julgamento por amostragem. Então, é reconhecer que julgar processo a processo não está dando vazão a esse volume, então o próprio STF muda essa metodologia. Né? Eu gosto muito do sistema brasileiro de precedentes, apesar de eu achar que ele não resolve todos os problemas. Mas eu acho que a construção de um rito para a formação de precedentes qualificados lida com dois problemas brasileiros muito sérios e muito nossos. O primeiro, o problema de como fazer valer as diretrizes institucionais. Então, o rito ele qualifica a formação do precedente e, ao mesmo tempo, associa a esse precedente formado garantias processuais, em especial a reclamação. Chega num nível que a gente pensa que vinculatividade é poder ajuizar uma reclamação para fazer a decisão ser cumprida. Quando vinculatividade tem uma série de outros parâmetros e de outras perspectivas associadas. Né? Mas isso não significa dizer que não tenha problemas. E, para nós do Ministério Público, ele é especialmente problemático, em algumas questões. Então, eu acho que um primeiro ponto que eu queria salientar sobre a formação de precedentes, já que a gente está falando disso aqui, é que a vinculatividade ela não vem só do poder recorrer e do poder impugnar. A vinculatividade também decorre da qualificação do precedente. E eu acho que aí tem uma das nossas missões como fiscais da ordem jurídica. Né? Dialogar com o tribunal para qualificar o precedente. Né? Não adianta a gente querer recorrer só à decisão como forma de convencimento para julgar esses milhões de processos. E aqueles que acompanham essas multiplicações estatísticas, eu sou um desses doidos por números, a litigiosidade ela acontece em ondas. Então, um precedente qualificado ele barra uma onda de litigiosidade. Se ele for bem feito e se ele for temporão, né, no sentido de ter a adequada cronologia, né, nem nascer muito cedo, nem nascer muito tarde. Né, ter o contraditório adequado, mas também conseguir ainda reduzir essa chegada dos processos. Então, um dos nossos primeiros papéis diz respeito a uma cobrança com o tribunal. O artigo 926 do CPC consagra algo que é essencial para esse diálogo com os tribunais, que são os deveres do tribunal de uniformização de jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, a primeira vertente do sistema de precedentes é ter claros padrões de conduta. E esse já vou adiantando uma parte que a gente vai conversar aqui na frente, nosso maior problema hoje com os habeas corpus. Faltam padrões de conduta. Então, em algumas situações, e com toda a deferência aos tribunais, e eu entendo perfeitamente a dificuldade disso, mas nós temos um desafio nos habeas corpus de construir os padrões de conduta. Porque a gente não pode prevenir a chegada de habeas corpus se a gente não pode dialogar com os parceiros envolvidos no sistema criminal, como a polícia, sobre quais são os padrões que eles devem utilizar para que não ocorram as nulidades. Então, é desse diálogo que a gente vai conseguir reduzir uma parte desse problema, uma parte desses processos. Então, cumpre a nós dialogar com o tribunal para que essa uniformização aconteça e que essa estabilidade, integração e coerência
se mostrem, né? Até para que, quando a gente for utilizar a impositividade, por meio das reclamações e por meio dos outros instrumentos processuais, que a gente tenha clareza nessa coerência do que a gente fez no extrajudicial e do que a gente está fazendo no judicial. E como é que fica a gente nesse sistema de precedentes? A nossa situação é problemática, primeiro, porque nós não somos a prioridade dos tribunais. Me perdoem os tribunais por falar isso com essa clareza, tão diretamente. Por que nós não somos a prioridade no sistema de precedentes? Porque nós não temos o número que outros atores do sistema de justiça têm. A multiplicação de processos, que é causada principalmente nas áreas administrativo-pública e tributária, faz com que o tribunal esteja sempre muito interessado em formar teses nesses dois campos. Porque uma tese salva 16 mil processos, 20 mil processos, 30 mil processos. No nosso caso, muitas vezes, uma ACP nossa, de alta complexidade, ela está avulsa e solteira na formação da tese. Mas, por trás dela, existem milhares de relações jurídicas que não chegaram ao judiciário, porque nós ajuizamos a ACP. Então, de certa maneira, nós fazermos bem o nosso trabalho prejudica o nosso processo de convencimento ao tribunal de julgar os nossos processos. Porque, pobre tribunal, afogado entre esses milhões de processos, tem que tentar focar no que está chegando. A culpa não é do tribunal, né? Mas é importante que a gente sensibilize o tribunal para o que é que significa multiplicidade de processos numa lógica ministerial, né? Existe uma litigiosidade por trás dessa ACP que não está chegando. E que, se a gente não atuar, vai chegar. Então, essa é uma das primeiras dimensões. E isso fica muito claro na agenda da repercussão geral do Supremo. O Supremo, 40% dos temas de repercussão geral do Supremo são administrativo e direito público. Basicamente, direitos dos servidores e membros, né? Paga a gratificação, não paga a gratificação, tem esse poder, não tem esse poder. Então, vejam, quase a metade dos temas descamba para isso aí. 25% tributário, né? Que não é a nossa agenda precípua, até por previsão legal, né? E se a gente pega, por exemplo, o criminal, que é um tema que tem uma certa multiplicidade, 7% dos temas do Supremo em penal e processo penal. Então, a própria agenda da repercussão geral ainda não é completamente ocupada pelo Ministério Público. A gente precisa pensar estratégias para fazer essa ocupação, né? E isso vai se refletir na dispersão da jurisprudência criminal, e eu gosto de sempre trazer um dado, né? Qual é a proporção, aquele momento provoque a plateia, qual é a proporção que vocês acham entre recursos extraordinários e HCs no Supremo, em termos de número? 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 30? Tem um colega ali que você acha quanto? Do RE para o HC? 1 RE para cada 300 HCs? Você está mais pessimista do que a média, mas tudo bem. Mas também eu acho que essa sua impressão vem de algo que não está errado. Realmente, a impressão que a gente tem é que os HCs têm ocupado essa agenda. E é verdade. Hoje, dados de ontem, eu olhei o acervo ontem à noite. HCs e RHCs no Supremo, 2.400. ARES e REs no Supremo, 2.000. Então, uma corte cuja função precípua é harmonizar a jurisprudência constitucional, hoje julga mais HCs do que REs, né? E com todos os problemas que o HC, como um instrumento processual, tem para a formação de teses. Falta do contraditório, a ausência desse debate qualificado que a gente faz na repercussão geral para formar uma tese, tudo isso acontecendo lá no HC, né? Então, eu acho que eu consegui descrever bem os labirintos do nosso inferno kafkaniano aqui, né? O que é que a gente está lidando. Vamos tentar agora conversar sobre o processo de lidar com isso numa perspectiva de precedentes? Então, vamos para os nossos caminhos de Orfeu. Será que a gente consegue sair desse inferno? E a minha proposta para vocês, não é nem a minha proposta para vocês, gente, até porque a minha proposta não é tão relevante assim. A proposta, eu acho que, dessa pauta constitucional do sistema de precedentes vamos trabalhar com causas, não vamos trabalhar com casos. Então, a gente precisa mudar o foco. E trabalhar com causas passa por um processo de olhar o problema jurídico além do processo que está na tua mão. O problema jurídico ele existe além daquele recorte. Aquilo ali é uma fresta de veneziana do elefante branco que está na sala.
Então, para trabalharmos mais com causas, como o Ministério Público, a gente precisa, primeiro, mapear o que são essas causas e, na sequência, nos adaptar nos nossos limites e potencialidades ao que significam essas causas. E aí, para entender essas causas, a gente precisa, primeiro, diagnosticar, criar mecanismos internos para diagnosticar o problema. A gente precisa produzir informação. Gostei muito da fala da doutora Larissa, porque eu acho que essa é uma das vias que a gente pode usar. A inteligência artificial ela não vai vir, gente, para fazer as nossas peças, mas ela vai vir para nos dar as informações que vão fazer com que decidamos se a gente vai fazer a peça ou não. Esse é o papel da IA. Ler o que a gente não consegue ver. É como se cada processo fosse uma árvore, e a gente precisa, de alguma forma, olhar para a floresta, ver o que é que está acontecendo no âmbito geral. E esse desafio envolve, inclusive, uma adaptação orgânica dos ministérios públicos. Nós precisamos de órgãos institucionais de produção de dados. A gente precisa de áreas dedicadas à produção de informação. E não é só produção de informação sobre os processos ou sobre o número de peças. É a produção de informação, inclusive, sobre as causas que vão chegar. Aconteceu um desastre ambiental. Quantas famílias estão afetadas? Como é que a gente consegue ler essa realidade para chegar para o judiciário e dizer o seguinte: judiciário, vai chegar 10 mil processos de indenização dos ribeirinhos da bacia do rio X. A gente pode identificar isso antes disso se tornar 10 mil processos no Tribunal de Justiça, e aí o Ministério Público, como interlocutor qualificado constitucionalmente, representar esses hipossuficientes, ou a gente pode deixar esses 10 mil processos chegarem no Tribunal de Justiça. A gente precisa conversar. E um outro ponto é melhor compreender nós mesmos. E aí a gente vai entrando na parte do mapa, todo caminho é caminho de autoconhecimento. E aqui eu vou começar para as opiniões mais polêmicas. Nós temos também que conhecer os nossos limites. E é para entender como é que vai ser essa relação. Então, faz sentido atuar por caso e não atuar por causa, nos tornando um órgão de promoção da anti-isonomia? Porque, veja bem, se a gente ganha um processo e perde o outro, quem é que vai explicar para a família daquele que morreu no primeiro e para a outra que morreu no segundo que o outro foi condenado e esse aqui não? Nas mesmas condições. É a gente. Para o Ministério Público não ser um órgão de promoção da quebra da isonomia, a gente tem que se preocupar com as causas. Só que as causas elas não têm procuradores naturais como os casos. Elas não têm promotores naturais como os casos. Eu acho que é até importante a gente refletir se a ideia de promotor e procurador natural nos casos, tendo em conta que esse processo vai tramitar em múltiplas instâncias, faz sentido nos moldes clássicos. Obviamente, a gente extrai essa produção do judiciário, e é importantíssima a prerrogativa da independência funcional. O Ministério Público se fez aí. O que nos faz diferente dos outros ministérios públicos é exatamente essa marca importantíssima e indelével da independência funcional. Mas também tem a independência institucional, e sobre nós há o colegiado. A institucionalidade é formada pela capacidade do colegiado de responder às questões. Então, do mesmo jeito que o judiciário tem os deveres de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência, a pergunta que eu coloco para os senhores é: e nós? Nós não temos deveres de uniformização de jurisprudência, coerência, integridade, estabilidade? Como é que nós estamos lidando com esses problemas internamente? Quer dizer, a gente vai exigir do judiciário algo que nós não estamos pensando mecanismos nossos para lidar? E como é que a gente vai lidar com isso? Então, eu acho que, no nosso caso, esses deveres são visitados à luz da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Certamente, acho que nenhum de nós está disposto a abrir mão da independência funcional, da unidade e da indivisibilidade. Mas também nós temos os deveres da administração pública, de eficiência e de impessoalidade. É muito ruim para o jurisdicionado conversar com um promotor que deixa e, uma semana depois, conversar com o promotor que não deixa. E aí se coloca para a gente o seguinte: tá,
já que eu não vou poder eu dizer tudo. Todo mundo acha que gostaria dessa posição, né? A independência funcional é a minha, os outros colegas se ajustam. Se eu não posso fazer isso, como é que a gente, como instituição, vai lidar com esse problema? Né? E esse problema não é só da instituição, né? Porque aí tem a independência funcional da promotoria, da Procuradoria de Justiça, da unidade ministerial como um todo e do MP brasileiro, porque depois a gente ainda tem que negociar com os russos lá em Brasília, né? E negociar com os russos são 30 unidades, todo mundo independente funcionalmente, todo mundo atuando nos seus processos, né? E ainda com o tal do MPF pelo meio, que parece que não é fácil. Pelo que me dizem por aí, não é uma coisa muito simples. Então, eu gosto muito de um artigo, e depois eu vou fazer algumas sugestões de leitura, de gente que fala disso melhor do que eu, e nos quais, das ideias das quais eu roubei essa palestra, né? Os textos de onde eu tirei isso aqui que eu estou falando. E um deles é um autor americano, David Posner, que fala sobre constitutional bad faith, né? Má fé inconstitucional, má fé constitucional. Ele vai apresentar um conceito sartriano, que é o conceito de má fé pela mentira para si mesmo, né? Então, de certa maneira, quando a gente acha que a gente é independente no caso e está funcionando, a gente está mentindo para a gente. Porque você vai fazer sua peça, mas seu processo vai subir. E se você está fazendo parecer aqui, seu processo também vai subir. Então, a gente pode se enganar achando que, se a gente manter o mesmo modelo, eu estou fazendo do jeito que eu quero. Mas, certamente, a realidade não vai ser alterada do jeito que você está pensando. Você pode ficar muito feliz, colocou aquele parágrafo, dá para lacrar no Instagram, coloquei, olha a peça, né? Mas não vai ser a realidade que vai ser alterada. E aí, a gente precisa fazer esse processo quase terapêutico mesmo, de olhar para dentro e dizer como é que a gente vai construir esse ego, esse ser, esse ethos Ministério Público. E aí eu vou começar a propor medidas práticas. Como é que a gente pode tentar fazer isso? A ponte entre as teses institucionais e os precedentes nos tribunais é exatamente a unidade funcional. E a unidade ela é construída pela capacidade de colegiar e fundamentar objetivamente as decisões. Acho que vocês fazerem esse evento aqui já é importantíssimo para lidar com esse problema. Porque aí eu vou falar lá de cima, né? Nossa maior dificuldade quando a gente está lidando com uma repercussão geral, ou com um processo de tese, não é lidar com duas teses contrárias. É entender e amadurecer qual é a tese do Ministério Público. Quando a gente tem um debate prévio, quando a gente tem a oportunidade de, entre os colegas que têm atribuição naquela questão, ou dentro das câmaras, nos ambientes de coordenação, de haver um debate sobre essas questões, o papel de quem trabalha nos tribunais fica muito mais fácil. Porque a gente tem a segurança de que aquele entendimento foi amadurecido. E é em cima desse entendimento que a gente vai trabalhar. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma reinvenção da roda. É o que a gente sempre fez, que é ter congressos, ter foros, ter ambientes em que a gente discute as teses, sabendo que quando você vai discutir a tese num colegiado, às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas sobre nós, o colegiado. Então, a gente precisa revisitar a ideia de promotor natural e de independência funcional à luz dessa colegialidade. Ah, Lucas, significa dizer que é teses congeladas, e ali, fechado aquilo ali, a gente nunca mais vai sair daquilo ali. Não. O que a tese institucional faz é aumentar o nosso ônus argumentativo na produção das nossas peças. Se você tem um fundamento novo para a sua peça, ótimo, traga esse fundamento, vamos debater. Mas simplesmente resistir com fundamentos antigos, ao meu ver, minha humilde opinião, é arriscar que a gente perca essa integridade e essa coerência, que são essenciais para que a tese institucional vire precedente judicial. O tribunal vai dizer, mas tem um procurador que diz isso, um procurador que diz aquilo. Eu decido como, qual é a posição do Ministério Público. Então, se a gente não se organiza internamente para produzir isso, a gente não vai conseguir ganhar os precedentes judiciais. E aí eu acho que nós temos que olhar, a gente fala muito, o juiz não leu a peça, o juiz não fundamentou, a gente colocou os argumentos lá. É importante que a gente também faça isso internamente. O 489, parágrafo 1º do CPC,
e o 927, que inauguram esse modelo de sistema de precedentes no Brasil, de alguma forma também são aplicáveis a nós. A gente tem que olhar aquele rol de fundamentação, pensando como isso encaixa na atuação do promotor e do procurador. Em nome da instituição, em nome da construção desse colegiado. Então, no mínimo, nós temos um dever de observância das teses institucionais. A gente precisa saber que elas existem. E a gente precisa dialogar com elas. Ainda que para produzir, no seu caso, uma distinção. Ainda que para produzir, no seu caso, uma diferenciação com relação à tese institucional. Mas é preciso conhecer. Então, aqui, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, vou falar aqui como representante lá do pessoal de Brasília, a gente precisa saber o que é que Minas produziu. Como Minas entende essas questões. Para que a gente possa até dizer, Minas, na realidade de vocês é assim. Na realidade do Rio Grande do Norte é assado. Então, a gente precisa construir uma tese nacional que se comunique com assim e com assado. Vou dar um exemplo concreto de um caso que a gente fez isso, o caso dos medicamentos. Você tem ministérios públicos estaduais saindo de posições muito diferentes sobre a competência estadual para os medicamentos não padronizados. Minas Gerais tem estrutura e capacidade institucional para processar esses feitos. Outros estaduais não têm. Então, para eles, manter a competência estadual significa não dar certo. Quando aqui, para Minas, manter a competência estadual significa dar certo. Só que a gente tem que dar uma tese para o STF. E aí, qual vai ser? Vai ser a de Minas ou vai ser a do Estado X, que eu não vou falar o nome porque eu estou dizendo que o Estado não tem estrutura, né? Então, o Estado X. Nessa dificuldade, eu acho que surgem alternativas interessantes. Alternativas negociais, alternativas paralelas ao próprio processo judicial para resolver esse tipo de problema, que foi o que aconteceu no caso dos medicamentos. Dizer o seguinte, então vamos para a mesa, vamos negociar, levando em consideração essas múltiplas realidades. E aí eu faço um registro. Eu acho que Minas Gerais tem sido líder nesse processo de construir formas de autocomposição. O compor já é um exemplo nacional, mas outras formas que vocês sempre fizeram de negociar e de dialogar em processos complexos. Então, eu acho que ter as teses institucionais claras e saber como construir esse diálogo é essencial para que a gente possa seguir nesse processo de construção de teses nacionais. E observar esses deveres de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência. E aí eu vou falar, aí é a parte mais antipática da palestra, gente. Tá, e como é que a gente vai fazer o compliance disso internamente? Que o colega conheça as teses. Eu acho que a gente tem uma tendência, sempre quando a gente pensa em conformidade, em pensar corregedoria. Eu não acho que essa seja a melhor via, com todo respeito aos nossos corregedores, ao nosso corregedor. A corregedoria certamente tem um papel importante na condução desse processo de adequação, mas eu não acho que a única via seja a via da correição, em especial em atividade finalística. A gente tem outras alternativas para fazer isso. Quais, Lucas? A primeira é a própria previsão dos foros para dialogar, o processo de convencimento dos colegas. Muitas vezes o que você quer é ser ouvido. É ter um foro em que você vai expor a sua opinião, pelo menos para dizer assim, olha, eu perdi, mas eu perdi de forma dialogada. Uma outra alternativa são aquelas que nós sempre utilizamos para casos que são delicados institucionalmente. Então, se a gente está falando de um caso que vai ser o paradigma do IRDR no TJ, e eu não concordo com a tese institucional, é possível prever mecanismos de redistribuição, mediante compensação. Então, olha, eu não vou fazer essa causa, porque a tese institucional eu divirjo dela e eu não estou convicto que ela seja a melhor tese. Mas eu, em deferência ao colegiado, vou pedir a redistribuição do caso e vou receber um outro caso e vou fazer uma outra tese, que nessa eu concordo. Então, existem outros mecanismos não repressivos que a gente pode utilizar e que a gente sempre utilizou para esse tipo de problema. Uma atuação mediante colegiado. E aí, colegas das coordenadorias, nós temos um enorme desafio. Porque, na medida que a gente assume um trabalho de coordenadoria, a gente se despe da nossa independência funcional para virar um embaixador desse órgão.
Eu tenho muitos amigos diplomatas no Itamaraty e eu acho que parte da atuação do Itamaraty é exatamente essa, ter consciência do que é a mensagem institucional, o position paper do país, que não é o meu. Muitas vezes eu vou não concordar, mas eu vou defender a posição institucional com unhas e dentes. Então, nós que assumimos esse papel, a gente tem o dever de ser o catalisador desse diálogo. Né? Como eu tenho. Né? Já imaginou se o cara chato do MPF dissesse assim, não quero ouvir as teses de Minas Gerais, a formação dos precedentes de repercussão geral? Então, é importantíssimo que eu, como primeiro servidor dessa missão institucional, saiba que eu posso até não concordar com a posição mineira sobre os remédios, mas eu tenho que ouvir. E eu tenho que levar em consideração. E essa fundamentação tem que ser construída, levando como um norte os impactos que isso vai ter na vida dos colegas de Minas Gerais. Então, além do convencimento, da possibilidade da recusa justificada, mediante compensação, a gente também pode estimular os colegas a aderirem à tese institucional, mostrando facilidades. Eu acho que o mecanismo dos precedentes pegou muito bem no judiciário para outras áreas, exatamente porque diminuía a distribuição. Então, a gente pode estimular os colegas, mediante pontuação, mediante benefícios, inclusive institucionais, a atuarem mais por aí. Então, aquela coisa, eu encontrei um IRDR aqui na minha Procuradoria de Justiça. Eu vou receber 30 processos a menos. Eu encontrei um processo no primeiro grau, que pode ser um processo de IRDR. Eu vou receber uma distribuição de NFs reduzida por um tempo. Porque você não trabalhou só para a sua promotoria ou para a sua procuradoria, você trabalhou para casa. E essa compensação não é uma compensação só premial, é uma compensação justa pelo trabalho que você vai ter na construção daquilo ali. E aí, como a gente tem muitos colegas de novo concurso aí, eu tenho certeza que, principalmente para quem está entrando, o prazer de ter um processo seu como paradigma de uma repercussão geral, de um IRDR, os seus argumentos serem a centralidade do debate, para muita gente já vai ser prêmio o suficiente. Pelo menos para mim sempre foi. Eu adorava fazer isso. Então, eu acho que a gente pode construir alternativas institucionais, regulamentares, regimentais, para lidar com essas dificuldades, sem passar por você vai escrever isso e você vai assinar isso, e vai passar a goela abaixo de você. Eu acho que isso não é daí que sai a colegialidade. A colegialidade sai da capacidade de ficar vencido sem ser convencido, mas com deferência à formação da tese. E aí eu prometi, aí na palestra, falar um pouco como é que esse sistema de teses impacta nos 3 níveis. E primeiro, eu queria falar sobre impugnação multidimensional. O que é isso? Impugnação multidimensional é a gente olhar para o caso como causa em 3 perspectivas. Uma vertical, que significa tentar extrair dali teses vinculantes. Então, trabalhar os casos dentro de IRDR, IAC, repercussão geral, repetitivo. Numa perspectiva horizontal, usando outros mecanismos processuais para reforçar a minha atuação naquele RE, suspensão de segurança, reclamação, e continuar o acompanhamento dinâmico desses casos. Ou seja, ir intervindo ao longo do caminhar desse processo, em primeiro, em segundo grau e nos tribunais superiores, para que aquela causa seja a tese vencedora. Isso envolve necessariamente que primeiro, segundo e terceiro grau, o terceiro grau não existe, os tribunais superiores, dialoguem. Colegas do primeiro grau, vocês são a porta de entrada da onda de litigiosidade. Vocês são os primeiros a notar que o negócio está dando ruim. Vocês também são os primeiros que podem identificar esses meios de impugnação autônomos que podem reduzir a onda de litigiosidade. Sua liminar caiu. Você pensou na possibilidade de usar uma suspensão de segurança para repristinar ela? Seu processo está discrepando dos precedentes do Supremo. Será que caberia uma reclamação nesse caso? Então, a gente tem que treinar o nosso olhar juridicamente para as causas além do recurso. E foi o que vocês fizeram brilhantemente no caso Pavese. Foi conseguir olhar ali e ver, aqui tem um espaço para a gente trabalhar uma súmula vinculante. Então, vocês do primeiro grau têm a possibilidade de fazer essa identificação, e, para isso, vocês precisam conhecer os mecanismos dos tribunais.
Então, reclamação, suspensão, apelação, recurso extraordinário, recurso especial, não são coisa de gente que está mais antiga na carreira. Vocês são a base em cima da qual a gente vai produzir os recursos. A gente, digo, eu nem recorro, né, mas eu recebo lá o recurso. Então, saber usar essa impugnação estratégica é muito importante. Um outro ponto é, vocês são a fonte dos dados. E os dados são essenciais para que a gente ganhe nos tribunais. Aqueles que acompanharam, por exemplo, a discussão sobre improbidade, a aplicação retroativa da lei de improbidade administrativa, né, todo aquele debate que a gente teve, né, o Supremo, em determinado momento da causa, ele basicamente estava discutindo estatística. Os dados de São Paulo, os dados daqui, os dados de quem tinha apresentado. Porque a discussão era exatamente essa, como é que isso vai impactar na prática os processos. Os tribunais são ávidos por dados, e vocês têm os dados. Eu sei que não parece, porque você está ali na promotoria, mas as suas NFs somadas com a do colega, do outro colega, do outro colega, é que vão dar a figura da árvore. Né? Então, uma boa alimentação do sistema, uma boa identificação dessas teses, e o aviso mesmo, dizer para o seu KO, não sei como é que vocês se organizam aqui, mas comunicar, olha, eu estou sentindo que está chegando algo aqui diferente. Né? Com aquela piada que está vindo e é forte. Bom, é isso, está vindo e é forte. Além disso, conhecer e defender os precedentes. Né? Então, se vocês conhecem as teses institucionais e conhecem os precedentes, vocês conseguem defender melhor essas teses nos casos concretos. Eu sei que colocar mais uma obrigação para a gente que já está com 30 mil obrigações diferentes é um absurdo. É um absurdo. Isso é bem direto. O que é que eu sugiro como melhor solução para isso? Procure meios alternativos de se manter atualizado. Né? Um Instagram, um informativo, né? Dialogue, venha para esses eventos, participe da vida institucional. Né? Isso ajuda muito a gente a encarar esse processo com mais leveza. Mas isso é muito importante. Uma causa boa de primeiro grau, às vezes, salva um precedente. Muitas vezes a gente vai se valer da peça de vocês, lá no Supremo, para defender a tese institucional. Para o pessoal do segundo grau, eu acho que as rotinas de vocês são as mais impactadas pelo sistema de precedentes. Se alguém tem alguma... Eu acho engraçado essas disputas institucionais que também tem no MPF, né? O primeiro grau trabalha muito, o pessoal do segundo grau não está trabalhando, o pessoal do segundo grau... O pessoal do primeiro grau não faz as peças, chega um negócio aqui todo torto. Está todo mundo trabalhando muito, gente. Eu tenho certeza disso. Pelo menos a grande maioria, tirando pela minha carreira. Mas o segundo grau ele ganha um protagonismo enorme com o sistema de precedentes. Vocês fazem as teses. Não adianta querer levar as coisas só em repercussão geral em recurso repetitivo para os colegas que estão trabalhando nos tribunais superiores. Eles não vão conseguir, sozinhos, se não há um trabalho de IAC, de IRDR, de convencimento do tribunal, de levantamento dos números do segundo grau. O segundo grau é o grande protagonista do sistema de teses. Então, ter a comunicação para receber essa informação e processar essa informação perante o tribunal é essencial para que a gente consiga fixar essas teses. Então, se algum colega do segundo grau estava com dúvidas sobre quantidade de trabalho, sabe que vai aumentar. Mas vai aumentar de uma maneira que, pelo menos para mim, é mais sã, que é trabalhar a tese, em vez de ficar trabalhando com aquele fluxo enorme de processos que você vê entrando e saindo, né, como se fosse o filme do Charlie Chaplin, sem saber exatamente o que está acontecendo com eles. Então, vocês vão capitanear a leitura institucional das demandas. E antecipar essas questões e dialogar com o tribunal é essencial para que a gente tenha bom sucesso com as teses institucionais. Além disso, é preciso, da mesma maneira que os colegas de primeiro grau têm que acompanhar as teses institucionais e os precedentes, acompanhar o que os outros tribunais estão produzindo. Não adianta, porque isso aqui é uma posição do TJ do Acre, então está tudo certo. Não, vai subir e o precedente formado no acórdão do TJ do Acre vai se aplicar a Minas, vai se aplicar ao MPF e vai se aplicar ao Acre. Então, a gente precisa acompanhar os outros tribunais nesse processo. E usar os meios de impugnação autônomos também. Cabe suspensão, cabe reclamação, a gente consegue atacar isso no Supremo. Muitas vezes vocês vão ganhar a causa na suspensão. Apresentada a suspensão, julgada a liminar, chega o processo lá e só fazem reafirmar a mesma decisão que eles já fizeram na suspensão. Então, ter essa abertura para entender o que são
esses meios autônomos de impugnação, vai ser muito importante para conseguir ganhar as teses, né? E, para o pessoal dos tribunais superiores, né, o mais importante, uma visão de um colega de Brasília, a gente precisa da visão regional de vocês, dos dados de Minas sobre as questões. Isso é muito importante para Brasília, e eu acho que isso dá um colorido para as peças muito diferenciado. Então, a gente tem o dever de produzir informação para os colegas, construir os boletins informacionais, os repositórios de teses, os repositórios de informação, para que os colegas tenham onde olhar as teses, tenham onde acessar. E a gente tem que produzir o dado para levar para Brasília. Esse é o nosso grande desafio, inclusive do Ministério Público Federal, nesse sentido. E apresentar os meios de impugnação autônomos. A gente tem que estimular os colegas e dizer assim, olha, colega, será que não cabe uma reclamação? Será que não cabe uma suspensão? Para que a gente consiga ganhar essas teses. Então, isso é um olhar que vai sendo treinado e envolve uma certa criatividade, né? Nós que estamos acompanhando a vida desses tribunais superiores temos que nos abrir para dialogar com os colegas, fazer os treinamentos, trocar ideia, receber o WhatsApp para pensar isso. E das 3 instituições, a gente precisa criar mecanismos de feedback, né? Uma coisa que eu acho que é muito angustiante, em especial para quem está no 2º grau, mas para quem está no 1º também, é não saber o que aconteceu com o raio do processo. Você faz, o negócio vai e foi. E essa é uma reclamação que eu escuto em todos os ministérios públicos que eu já fui, né? Inclusive no próprio Ministério Público Federal. Será que a gente não consegue pensar um sistema que seja, em que um colega conseguisse receber esse feedback, pelo menos de causas selecionadas, né? Então, a gente precisa construir uma estratégia para fazer feedback dos processos. Para a pessoa que fez no 1º grau e para a pessoa que fez no 2º grau, né? Então, é muito importante a gente construir esses fluxos de comunicação. Até porque, sem ler esses resultados, tanto como o que eu fiz, tanto como o que o Ministério Público de Minas Gerais fez, a gente não vai conseguir ver o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando, né? Então, desse feedback vão vir melhores teses institucionais. E uma outra sugestão que eu deixo nessa linha é criar órgãos específicos para identificar causas, produzir dados e fazer essa comunicação, órgãos de integração, né? Então, já que temos funções diferentes, talvez especializar alguns órgãos nisso seja importante para que o colega de 1º grau saiba quem vai recorrer e o colega de 2º grau saiba quem vai recorrer. De certa maneira, foi isso que a gente tentou fazer na PGR, criando a própria assessoria de gerenciamento de precedentes. Hoje, se é do STF, é lá com a gente. Se é do STJ, é com o Oliveiros. Então, tem um ponto focal, além dos pontos focais que já existiam, que podem continuar funcionando, mas que, na dúvida, você sabe para quem perguntar. Porque uma das angústias do serviço público é perguntar sobre para quem eu pergunto a informação, né? É aquele momento que você sabe dizer para quem eu posso perguntar, que pode me dizer a informação que eu estou querendo? E aí, nessa linha, esses órgãos podem ser, inclusive, eventualmente, promotores naturais dessas causas em IRDR, IAC, em recursos repetitivos. Se o colega, por exemplo, não se sente confortável para trabalhar naquele caso, nesse mecanismo de compensação, esse órgão pode receber esse processo e fazer uma atuação como delegatário da instituição, né? Tudo ajustado com o promotor natural, se ele assim quiser. Mas criar mecanismos diplomáticos também de solução desses problemas pode ser uma via até mais simpática do que simplesmente tirar essa função daqueles colegas que estão trabalhando nela, né? E aí eu vou chegando para o final aqui, né? Se eu tivesse que dar uma proposta para essa nossa prosa sobre problemas da família, a gente só vai ganhar causas atuando em rede, gente. Não adianta a gente achar que vai... Você pode até ganhar um caso de vez em quando sem atuar em rede, mas causa só se ganha em rede. E o que são essas redes? Primeiro, o papel das nossas estruturas extrajudiciais, os nossos diplomatas e embaixadores de múltiplas naturezas. Não só o Procurador-Geral de Justiça, como os secretários de Relações Institucionais, os membros que nos representam no CNPG, os coordenadores de CAO, todos vocês são embaixadores das teses institucionais. Então, esse diálogo com esses outros órgãos vai ajudar muito quando mais para frente chegar a causa e aquela rede já estiver formada para ser acionada, né?
Um outro ponto que eu queria destacar é a rede com a sociedade civil. A gente precisa que outros socorram as causas ministeriais, né, Alderico? Sem a gente pensar a sociedade civil, se a gente se alejar deles, se a gente se afastar deles, outros vão se aproximar. E as nossas atribuições vão para a cucuia. Então, ter esse diálogo com a sociedade civil é essencial para ganhar causas. Inclusive, aviso para os colegas que estão entrando no primeiro grau. Né? Muitas vezes, ter essa aliança com a sociedade civil local vai fazer com que sua ação civil pública seja julgada, com que você tenha o respeito do juiz, e assim vai. Então, não é muito diferente do que a gente tem feito de novo. Não estou falando nada de novo aqui. Mas, no sistema de precedentes, isso ganha uma outra dimensão e uma outra importância. A gente precisa dialogar Estado, União, PGJ, PGR. Né? E eu sei que nem sempre isso aconteceu. Nós, como Ministério Público Federal, estou falando especificamente da minha casa, nem sempre estivemos abertos ao diálogo. Muito nessa lógica de ganhar os casos e não as causas. Né? Hoje, eu acho que o cenário é quase irreversível de vamos dialogar. Eu acho ótimo, eu falo isso, que bom que está transmitindo no YouTube, porque vai ter uma prova do que eu falo em todos os lugares que eu vou. A legitimidade alternativa dos Ministérios Públicos Estaduais é essencial para o bom funcionamento dos tribunais superiores e para que as teses institucionais sejam bem-sucedidas. Eu não acho que o Ministério Público Federal tem que ter competência exclusiva nos tribunais superiores. Está aqui, ó, falado na internet. Né? Tem gente que diz que eu estou falando isso só porque é petit comité. E essa conquista institucional, que é a atuação alternativa, envolve, do outro lado, uma obrigação, que é a gente conversar. Porque não vai adiantar, porque eu ganhei, eu vou tocar essa tese e vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, todo mundo tem que sentar na mesa para conversar. E aí, o mais legal desse processo de diálogo é perceber que os consensos superam os dissensos. A gente, às vezes, fica tão preocupado com quem vai mandar no final, que a gente não se preocupa em apurar se tem divergência. E, assim, nossa experiência tem sido de que 99% dos casos não há divergência. A divergência surge em situações excepcionais, ela vai ser tratada como se excepcional fosse. Mas, em regra, a gente está na mesma posição. E, normalmente, sofrendo com as mesmas dores. Algumas, inclusive, que nem foi a gente que causou, mas que está vindo no pacote. Construir esses meios formais e informais de diálogo, os encontros presenciais, os cursos de aperfeiçoamento, as visitas técnicas, os foros de discussão desses temas, é essencial para que a gente identifique essas teses. Né? Então, já para encerrar, tem um professor meu que dizia assim, você só pode anunciar o encerramento 2 vezes, porque no primeiro eles acreditam, no segundo o pessoal já começa a achar que você é mentiroso. Então, para não me chamarem de mentiroso, as funções ministeriais, a gente é realmente uma família levemente disfuncional nas nossas atribuições. Como todas, talvez. Né? Mas eu acho que a gente, exatamente como essas famílias, e aí Minas Gerais nos ensina muito bem com as suas grandes cozinhas, com seu pão de queijo e seu café, sentar na mesa e prosear, para ver se a gente encontra as soluções para esses problemas. Né? Até porque a sociedade brasileira é esse condomínio de diversidades. Né? Graças a Deus, somos diversos. Né? Temos essa beleza da heterogeneidade das posições. Isso é nosso valor. Isso é nosso meio de sobrevivência, quando os ventos políticos mudam, quando a sociedade entende diferente. Porque sempre tem um colega ministerial para estender a mão e dizer assim, eu os entendo, deixe-me traduzi-los para você. Então, nosso papel é contribuir para uma boa convivência. Então, a única coisa que eu queria deixar aqui para fechar a fala é que eu prometo para vocês que na próxima eu trago a rapadura. Muito obrigado. Dr. Lucas, muito boa palestra. Além de a capacidade do senhor de trazer um tema árido, profundo e com leveza. Isso foi muito, muito bom.
Eu vou passar, vou fazer perguntas se alguém tem algo a dizer ou a perguntar mesmo para o Dr. Lucas. Tem ali, Guilherme. Bom dia, Dr. Lucas. Meu nome é Raíssa, eu sou promotora na Famigerada Comarca de Manga. E, além disso, nas horas vagas que não existem, eu dou algumas aulas de constitucional. Nada assim, né? Professora, algumas aulas. E explicando para os meus alunos composição dos tribunais, especialmente o STJ e o TJ, eles queriam saber por que o MP tem 1/3 junto com a OAB e 1/5 junto com a OAB. Para que isso? Né? E, assim, uma das coisas que eu penso, não sei se estou certa, está relacionada a participar do núcleo, do cerne do debate e oxigenar a magistratura com as nossas teses institucionais. E é muito frustrante, às vezes, quase sempre, pegar votos de ex-colegas totalmente contrárias às teses institucionais. Aí eu penso, não foi para isso que a gente te elegeu? Mas, assim, eu acho que é uma forma também de amadurecer, a partir dos nossos congressos e debates, refletir na composição do STJ e dos TJs as nossas teses institucionais, porque eu acho que é para isso que a gente está lá. Para falar assim, não, calma aí, magistrado, você já passou muitos anos ali no primeiro grau, mas tem uma voz aqui, porque eu penso que a OAB faz isso muito bem. Né? A gente não vê voto de ministro ou desembargador a partir da OAB contrária à advocacia. Então, acho também que pode ser uma forma de pensar nosso papel institucional, refletir nas nossas eleições aquelas pessoas que a gente sabe que pensa, né, como a gente, ou deveria, né, do ponto de vista de uniformidade, de unidade. É só uma instigação à reflexão. Obrigada. E eu acho uma provocação interessantíssima. Eu acho que o ethos da existência dos quintos e terços é esse, né? É diversificar a corte. E aí você me lembrou uma anedota de um lugar que eu não vou contar onde é, porque senão não posso contar a anedota. E aí eu estava conversando com um colega, vai ter eleição para o quinto, né? Mas a gente já tem um colega eleito para o quinto. Aí eu, quem é? É fulano. Aí eu, fulano? Mas eu não sabia que fulano tinha interesse em atuar em tribunal. Não, ele não tem não, mas a gente vai botar ele para fora porque ele é muito chato. Então, a gente tem que pensar qual é o papel da eleição na formação da lista tríplice. Né? O nosso papel é terceirizar os abacaxis dos tribunais, né? Ou continuar lidando com eles do nosso jeito e colocar um colega que seja exatamente uma falta grande, mas que vai ser esse interlocutor. Então, eu acho a sua provocação muito pertinente. Certamente o colega vai desenvolver na sua carreira da magistratura com independência, a gente tem que respeitar essa dimensão, mas ter colegas que estejam sensíveis às pautas, né? Que a gente consiga... Eu nunca me incomodei com a posição de um juiz. Eu me incomodo com juízes que não me recebem, né? Então, se eu cheguei aqui e pude expor os argumentos e o doutor entendeu o oposto, é do jogo. Segue lá a pelota. Agora, por favor, me receba, né? Não precisa nem ser pessoalmente. Eu mando um memorial. Pode ser uma mensagem de WhatsApp. Mas me dê a oportunidade de defender minha tese. Então, muito boa a provocação. E eu concordo com você. Lucas, Antônio Sérgio, procurador de Justiça, queria te cumprimentar, né, e também de público agradecer o apoio que tem sido dado aqui, especialmente aos recursos da Procuradoria de Direitos Difusos, né, tem uma ponte que a gente está tendo com o Supremo e mesmo até com o STJ antes de criar essa estrutura agora nova, que, inclusive, a partir de ontem, né, ontem a gente... o Oliveiras fez aquela exposição e ele já está ajudando a gente na terça-feira no julgamento do STJ. Eu queria saber o seguinte, depois que já veio, que veio o CPC, a impressão que a gente fica no âmbito do Ministério Público é que não houve uma percepção institucional da importância de atuação, especialmente nos IRDRs e IAC. Infelizmente, o Ministério Público, principalmente na segunda instância, ainda está muito arraigada aquela ideia do parecerista, e, nos casos de IRDR e IAC, está se limitando quase que a dar o parecer e, muitas vezes, acompanha ou não a sessão. E lembro que a gente chegou a discutir muito, até a nível nacional, a respeito de criação de órgãos específicos
no Ministério Público, não só, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente conseguiu que os IRDRs e IAC na tutela coletiva viessem para a nossa Procuradoria. Mas os outros eles vão para a competência originária do Procurador-Geral e ainda o órgão se limita aos pareceres. Houve alguma criação no âmbito do Ministério Público Federal para acompanhar isso, no sentido de que o Ministério Público atuar mais como elemento provocador do IRDR e de IAC, e não só como parecerista? Tem alguma coisa federal nesse sentido? Eu vou fazer uma fala em 2 etapas, né? O primeiro ponto é isso. Veio o CPC e a gente não atentou para isso, né? Tem um comparativista, né? A minha carreira acadêmica é muito engraçada, não era na área de precedentes, eu fui sendo puxado para a área de precedentes. É internacional e comparado. E Rodolfo Sacco, que é um comparativista italiano, ele tem uma teoria chamada teoria dos formantes. Ele fala o seguinte, que o direito ele é construído a partir de formantes. Você tem um formante jurisprudencial, o formante legislativo, o formante doutrinário, e esses formantes, eles não, independentemente da teoria das fontes, eles interagem. E, às vezes, eles vão ser mais dispersos ou mais convergentes. E a prática do direito vai aproximando esses formantes. Alterar um formante não significa simplesmente com isso ganhar, mesmo sendo legislativo, porque você tem cultura institucional, porque você tem questões orgânicas, porque você tem dimensões sociológicas que vão impactar na maneira que a norma é aplicada. Eu acho que o sistema de precedentes, quando chegou, ele foi um alívio para as advocacias públicas. Porque assim, eles já estavam há muito tempo lidando com esse volume e disseram assim, meu Deus, veio um negócio que me ajuda. E aí eles voaram nessa estruturação. E nós, agora, de certa maneira, estamos chegando atrasados na festa. E aí, nesse atraso, essas estruturas orgânicas. Eu sou muito entusiasta dessa especialização. Eu acho também que essa especialização e a construção dessas estruturas orgânicas vocacionadas à formação de precedentes qualificados tem que levar em consideração a história institucional. Você vai ter áreas e temas e contextos em que uma atividade de coordenação e informação é menos traumática do que uma atividade de procurador natural. E estou exemplificando isso com a própria Procuradoria-Geral da República. Nós já tínhamos na PGR núcleos muito ativos na formação de precedentes. Vocês vão receber a coordenadora de um deles à tarde, a doutora Luísa Franchise, que era o núcleo criminal. Não faz sentido criar uma estrutura redundante num cenário em que esses núcleos já estão operando. Mas faz sentido criar uma estrutura de fomento e facilitação, que foi o Oliveiros. Né? Então, essa não é uma estrutura para usurpar o contato direto com o núcleo, ela é uma estrutura criada para produzir a informação para o núcleo, produzir a informação para os colegas e construir as pontes. No STF, a nossa necessidade era outra. E até a questão institucional era outra, porque o PGR é o procurador natural de todas as causas no STF. Todos os demais atuam por delegação. Então, ali, até em razão da velocidade da corte, da maneira que a corte age, era preciso que fosse um órgão com atribuição de procurador natural. Que tivesse realmente a capacidade de pegar o processo do começo, puxar para ele e fazer uma série de intervenções. E aí surgiu a assessoria que eu coordeno hoje, assessoria de gerenciamento de precedentes. Um dos artigos que eu estou recomendando aqui é do Calmonte Passos, Passos Cabral, desculpa, que é o colega lá do Rio de Janeiro, que escreveu sobre o princípio do promotor natural. E ele traz uma reflexão interessante sobre essa relativização do promotor natural em primeiro e segundo grau nessa lógica do sistema de precedentes. Eu recomendo fortíssimo a leitura para aqueles que trabalham nessa área. Para a gente é muito interessante começar a pensar esses modelos. Quais são as tipologias? E aí ele traz essas alternativas. Ele é um entusiasta dessa tendência para o procurador natural. Eu acho que, em alguns casos, é melhor procurador natural, em alguns casos, é melhor coordenação. Isso vai depender muito da vivência, porque eu não acho que o processo tem que ser traumático, sabe? Eu acho que o processo tem que respeitar também a história daquele órgão. Todos os órgãos construíram, de alguma forma, sistemas de gerenciamento de precedentes. O interessante é a gente diagnosticar o que não está funcionando e intervir ali. Então, por exemplo, essas estruturas de coordenação podem assumir posições de procurador natural de forma conciliada e compactuada. É uma alternativa bem menos traumática do que você ir lá no gabinete do colega e dizer assim, vou tomar seu processo. Né? Isso pode ser feito antecipadamente. O que a gente faz muito na PGR,
para até evitar o desgaste, a gente monitora a entrada. Então, já vai subir um processo que é de Minas e que é um processo que a gente vai tentar trabalhar na repercussão geral. A distribuição para a AGEP e STF acontece no ingresso do processo. Antes mesmo, a gente pré-cadastra o processo, distribui para a AGEP, e aí, quando ele bater na PGR, já sabem que tem que ir para lá. Né? Então, eu acho que ter uma estrutura especializada é essencial, independentemente do formato. Se é um formato de produção da informação, se é um formato de coordenação, se é um formato de procurador natural, por pactuação, se é um formato de procurador natural estrito sensu. Né? De todo modo, essa estrutura deve existir. Porque aí tem um outro lado do que a gente faz. A gente tem um boletim, a gente produz essas informações e manda para os colegas saberem os julgamentos que estão acontecendo. A gente checa os julgamentos dos outros tribunais para saber o que é que está acontecendo e diz, vai subir um processo do TRF nesses moldes, vai subir do TJ nesses moldes. Então, a gente dialoga com essas instituições nacionais. Então, no nosso momento, chancelaria, né, vai lá no GNP, aí tem um colega que reclama, tem um colega que concorda, e a gente escuta, né, faz a nossa terapia de grupo, chega a uma conclusão, né, faz parte do ethos de estar na coordenadoria. E é muito divertido. Né? Eu, pelo menos, eu acho divertidíssimo. Eu acho que é um joguinho de xadrez com impactos normalmente muito interessantes para a sociedade, então eu acho divertido. Mas criamos assim. O movimento que a PGR fez foi esse. Eu acho que essa discussão... Também nós temos grupos com as regionais. A escolha foi coordenação. Então, a gente tem grupos com o MPU, com o MPF, e o GNP atua como se fosse o grupo do estadual. Né? E, nesses grupos, a gente debate de forma modelo coordenativo mesmo. Todos podem trazer sugestões e a gente tenta trabalhar só com convencimento. Tipo como se fosse um modelo de unanimidade. Né? E, na estrutura do STF, a gente tem esse modelo de competência exclusiva. Respondi? Gisela Potério, Procuradora de Justiça. Um prazer tê-lo aqui de volta, né? A gente prazer já meu. teve você lá no Difuso. E parabéns pela palestra. Você tocou num assunto que é muito importante e talvez a gente não dê essa importância institucionalmente. Eu acho que vale a pena tocar nele. Em primeiro lugar, quando a gente atua, desde a primeira instância, né? A gente sempre se vê com todos contra a gente. Né? A advocacia pública se une à magistratura e a gente sempre toma ferro. E eu vejo um outro lado que, na sua fala, me destacou muito, das reformas legislativas e a falta da atuação do Ministério Público nessa hora. E eu volto para uma experiência minha, a falta de atuação do Ministério Público com teses institucionais e pesquisa na academia. Né? Nós somos zero. Nós somos zero. A instituição não incentiva, não apoia. Quem vai fazer algum curso vai de franco atirador, porque não tem conhecimento interno, né, reconhecimento interno, e não tem apoio para isso acontecer. Então, eu sei porque enfrentei essa dificuldade de ter, na academia, sempre as teses contrárias ao Ministério Público, gente escrevendo sobre o Ministério Público que não é do Ministério Público. Então, a grande preocupação nesses precedentes é justamente como a gente pode se articular, né, porque vocês, no MPF, têm uma visão macro-nacional. Nós, como procuradores, temos uma visão macro-estadual. Então, a gente consegue alinhavar essas teses. Mas o mais importante para mim é como que nós poderemos conseguir no futuro, porque até agora não conseguimos, fazer com que os olhos para a nossa atuação sejam importantes também, não só para o tribunal, como para o próprio legislativo. Eu acho que a gente caminha mal nessa área, mas queria ouvir a sua opinião. Eu acho que tem muito a fazer ainda, nas duas frentes. Tanto na frente legislativa, como na frente acadêmica. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que produzir isso. E uma provocação que eu deixo até, que é uma coisa que a gente tem conversado, né, que as nossas escolas também
participem como uma espécie de think tanks dessas teses, né? O MPF, hoje, a gente está tentando reformular a nossa política de produção acadêmica para construir órgãos nacionais que aglutinem as nossas bibliotecas e o nosso pessoal, né, que trabalhava nas bibliotecas, que foram muito virtualizadas, né, com o contexto da pandemia, para construir pesquisas tipo, em teses. Então, vamos treinar esse pessoal para pesquisar, que é uma coisa que eles sabem muito bem fazer. Então, as escolas têm um papel essencial nisso, que é de produzir academicamente esses artigos, essas teses, para ocupar esses espaços, né? E nós, como colegas, temos que ir ocupar esses espaços. Ir lá conversar com a universidade, ir lá conversar com a escola. E você me lembrou uma outra anedota, né? Eu faço doutorado, né, lá na UNB. E aí eu tenho um amigo meu, estava um dia saindo do trabalho e eu vi ele, mas eu vou passar em casa. Eu falei, mas você vai atrasar se você for em casa? Ele, não, eu sempre me desfaço, eu não conto para ninguém que eu sou procurador da República. Aí eu, por quê? Eles falam muito mal da gente, eu fico com medo de alguém. Aí eu digo, não, cara, mas faz parte, né? Todo mundo, vão falar mal da gente o tempo inteiro, né? Então, eu, pelo menos, eu sempre fui um apaixonado pela academia. E estar na UNB, para mim, me alimenta, né? É uma coisa que me provoca, inclusive, ouvi gente falando mal na sua cara. Isso aqui tá certo, né? Alguma coisa, eu tenho que entender de onde vem a sua verdade. Eu tenho que entender de onde vem a sua indignação. Né? Eu posso não concordar com ela, mas eu quero entender de onde ela vem, porque pode ser que ali tenha uma pista para uma coisa que eu não estou fazendo ou que eu posso fazer, né? Então, a gente tem que ocupar sistematicamente esses espaços também, tanto no legislativo quanto na academia, eu concordo. E acho que produzir academicamente. E aí, eu acho, talvez, o conselho que eu posso deixar para os colegas, vamos ser mais tolerantes, colegas, com essas convocações. Eu sei que a sobrecarga que vem delas é pesado, né? Do colega que se afasta para o mestrado, para o doutorado, para colaborar na gestão e... por que minha promotoria agora está recebendo? Acho que, institucionalmente, a gente tem que refletir sobre mecanismos para lidar com esses problemas. Grupos permanentes de substituição, colegas que já estejam com atribuição permanente fixa para cobrir esses buracos, porque esse problema não deve ser sobrecarregar só uma unidade, é um problema institucional. Mas também acho que a gente tem que fazer um pacto coletivo de trabalhar para que isso aconteça, e não para que não aconteça. Né? Não vamos fazer esse abraço de afogados, né? Não, você não vai porque eu também não fui, você não vai, e vai ficar todo mundo aqui preso. Vamos tentar trabalhar forma de pegar as boias, né? Não, então vamos tentar trabalhar aqui, né? Para que isso possa acontecer. É importante, isso é uma função institucional. Não é à toa que está na lei. Está na lei porque, na hora que a gente estava confeccionando, a gente entendeu, licenciar um colega para isso é importante, porque a gente quer esse colega influenciando na academia. Isso faz parte da nossa estratégia institucional, né? Ter um juiz que vai ler a obra que ele vai usar para fazer a sentença é a obra que a gente produziu, né? Então, concordo plenamente mesmo com os dois desafios. Bom dia. Meu nome é Célia Beatriz, sou procuradora de Justiça. Lucas, parabéns pela palestra, extremamente interessante, mais uma vez, né? Quando você fala que a gente deve atuar em causa, não em caso, isso se relaciona com uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter em não formar precedente contrário? É por aí que, se a gente começar... Inclusive, estava na palestra e a gente vai... Eu fiz aqui meu roteirinho, né, mas a gente vai pulando uma coisa ou outra, e esse é um ponto que é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade de explorar ele um pouco mais. A gente tem que perder bem também. Né? Faz parte do processo estratégico saber perder, né? E não recorrer é importante, e aí é que vem a história do mapeamento. Quer dizer, o ideal é que a gente vamos trabalhar uma causa. Então, nós elegemos amanhã, como tese institucional do Ministério Público de Minas Gerais, essa posição. Tá, quais são os processos que tratam disso que estão na casa hoje? Em que posição eles estão? Ainda dá para salvar esse processo que está no segundo grau? Não dá mais para salvar, mas tem um outro lá no primeiro grau. E montar a estratégia. O legal é esse ponto, conversar com o ponto do feedback. A sugestão que eu deixaria é o seguinte: o que é que eu acho que às vezes chateia o colega do primeiro grau, né? É que assim, poxa, desistindo do meu processo, eu trabalhei tanto.
talvez um feedback resolvesse esse problema. Dizer assim, colega, nessa causa, a decisão que a gente tomou aqui conversando no âmbito do órgão especial é trabalhar esse processo, e não o seu por conta desse problema. Mas se você quiser apresentar subsídios para a gente usar nesse outro processo, você pode. A gente vai usar. E aí, se for um colega interessado, ele vai apresentar. E vão ser legais, vão ser pontos que vão poder contribuir para a peça, né? O acervo, ele também, eu acho que ajuda nesse aspecto, nas designações em processos específicos. Talvez a gente pudesse designar colegas para lidar com causas e serem remunerados por acervo. Dizer, colega, você vai assumir o trabalho institucional nessa causa. E agora você vai mapear, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai conversar com todos os colegas que têm processo. Isso vai estar num relatório bem sistematizado. E, em cima disso, a gente vai produzir uma estratégia institucional mesmo, um documento interno, talvez sigiloso, que diz como é que o Ministério Público de Minas vai atacar esse problema. Né? Então, eu acho que a gente é essencial. Então, para os colegas de primeiro grau, talvez o seu processo não seja o melhor, cara. Acontece. Né? É normal que a gente decida perder aquele caso para ganhar uma causa. E a sugestão que eu deixo para o segundo grau é, vamos melhorar os mecanismos de feedback, porque com isso a gente diminui muito o ruído. Né? Eu percebo que a maior parte dos... Eu acho que é a mesma coisa que acontecia lá no GNP, eu conto essa anedota também. Eu adoro contar a história, né? Conversador. Nordestino, é por isso que eu disse que eu sou um pouco mineiro. Quando cheguei no GNP, a primeira reunião, estava falando com os colegas de Santa Catarina, que são fantásticos, eu tenho uma amizade com vários deles. Né? Quando viram que era o colega do MPF entrando no GNP, que só tinha colega do estadual, eu juro a vocês, eu sentia o peso. Assim, eu digo, gente, eu vou ter que tomar um banho quando chegar em casa. Porque os colegas eram assim, meu Deus, esses caras chatos do MPF estão chegando aqui. Aí me colocaram na mesa, né, e o doutor Cumim, muito diplomático, abriu a mesa, falou do problema das atuações alternativas, mas falou, talvez esse seja o começo. O doutor Cumim, isso aqui é o começo. Parecia aquele começo de namoro, sabe, quando você pegou uma briga grande, e aí você está tendo que fazer a recomposição, aí você chega com chocolate, mas ninguém quer comer, e pronto, foi assim. E naquele mesmo dia, depois que a gente bateu uma pauta de 12 itens, a gente começou a trabalhar, acho que era tipo 10 da manhã, e foi até tipo 8 da noite. Quando terminou, o clima era outro. Era um clima de, poxa, todo mundo sentou para conversar. Então, normalmente, o que quebra esse gelos às vezes de meses ou anos de ranço, de eles não trabalham, nós não trabalhamos, é simplesmente ter um espaço para conversar junto. Então, o que eu vou tirar da experiência do GNP, muito para mim é isso. Foi ótimo o processo de conversar. O começo foi bem desconfortável, mas o processo foi maravilhoso. Né? Então, vale a pena fazer a reconciliação. Gente, para os colegas novos, vocês vão conviver com essas pessoas por uns 30, 40 anos. Assim, você troca seu casamento, mas provavelmente você não vai trocar seu cargo. Então, não pegue qualquer briga, não. Se reservem, né? Peguem só as brigas grandes, porque você depois tem que conviver com aquela pessoa pro resto da vida, depois de ter falado, é complicado. Né? Então, vou aproveitar que tem um pedaço de Cívia aqui, deixo um conselho para vocês. Não briguem, guardem, levem para casa, façam box, né? Alguma outra coisa para liberar a atenção. Mas não pega a briga, não. Inicialmente, bom dia, parabéns pela palestra. Eu me chamo Diego Vale, sou promotor substituto do Júri de Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Enorme prazer estar aqui e ouvir a palestra do senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Me parece, pelo menos para mim, enquanto membro de um órgão de execução vinculado ao júri, me parece que há uma dificuldade, e a minha essa dificuldade é sempre muito presente, de defender a adoção verdadeira de teses institucionais, de precedentes vinculantes, quando eu sou colocado, e aqui o efeito simbólico da palavra, como quiseram, né, Bourdieu, é muito presente mesmo, quando eu sou colocado, até por força constitucional, como titular da ação penal, e, na qualidade de titular da ação penal, eu sou colocado como parte daquela ação penal. Numa perspectiva estática, processual, em que temos partes, e o Ministério Público é colocado, desde logo, a partir dessa premissa, como parte daquela ação penal, e mais do que isso, como autor, ele, logo, rapidamente, vira também um órgão acusador.
e na exata medida em que ele vira um órgão acusador e titular daquela ação, me parece que ele, já de modo imediato e antecipado, ele adota um determinado posicionamento dentro daquela ação. E a partir do momento em que ele adota um determinado posicionamento dentro daquela ação, ele realiza um raciocínio consequencialista na construção de sua argumentação. Qual seja, ele tenta primeiro verificar qual o pedido, no mais das vezes condenatório, e a partir de então construir fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais para fundamentar aquele pedido. E essa construção é consequencialista. E, por consequência, ela acaba privando o membro do Ministério Público de verdadeiramente aderir a posicionamentos institucionais com uma vocação maior para a isonomia. Digo isso no caso até muito prático, que peguei recentemente de um júri, em que eram 2 réus. Um foi despronunciado no Superior Tribunal de Justiça, porque em decisão monocrática, o relator lá entendeu que a única prova que havia contra aquele réu no processo era um reconhecimento de pessoas que não observou o rito procedimental do dispositivo do CPP que trata do tema. E esse é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. O outro réu, por ter uma deficiência da sua defesa técnica, não interpôs o habeas corpus até a instância superior e foi efetivamente pronunciado e manteve a sua pronúncia, de modo que foi a julgamento. E eu pedi, no caso ali, a absolvição, porque eu entendi que era necessário observar a colegialidade e, principalmente, a isonomia que dela decorre, porque a injustiça seria muito grande, considerando que o inquérito e a ação penal eram conjuntas para aqueles 2 réus. Mas, nesse momento, eu também percebi que eu precisei me distanciar do papel de titular da ação penal, aqui compreendido como parte daquela ação penal. Então, a pergunta objetiva que faço ao senhor é o seguinte: a adoção de teses institucionais com a formação de precedentes vinculantes significa a necessidade de uma releitura do papel do Ministério Público quando atua classicamente como parte de uma ação? Eu trocaria só a palavra. Eu acho que não é uma releitura, porque é um resgate. Da minha experiência com o criminal, e eu litiguei no criminal também um tempo considerável lá no Pará, imagine como é que é litigar em criminal em Marabá, né? Eu sempre pedi arquivamentos e absolvições, porque eu nunca me coloquei nas ações penais propriamente como parte, mas como custos. Eu sou, antes de tudo, o fiscal da ordem jurídica. E isso me ajudava a ganhar os outros casos. Então, a gente volta para a história do saber perder para ganhar mais. Como eu ia para o judiciário e várias vezes pedia absolvição, quando eu virava, excelência, eu quero pedir a condenação num caso mais complicado, o juiz virava já curioso. Se Lucas está querendo continuar com a ação, é porque tem alguma coisa aqui de diferente. E, com isso, causas difíceis, eu era muito bem sucedido. Então, eu acho que isso é resgatar o nosso papel. Nós nunca... Eu falo até uma fala meio forte. Nós nunca somos parte. Nós sempre somos fiscais da ordem jurídica. Em algumas situações, na fiscalização da ordem jurídica, a gente vai assumir a posição de parte, né? Agora, qual é um desafio que a gente tem nesse modelo? Lembra que eu falei lá dos deveres, né? Integridade, coerência, estabilidade. Um dos problemas que a gente tem na nossa relação com o judiciário é a não observância desses deveres por tribunais superiores. Então, um conselho que eu dou é o seguinte: a gente quer... E isso foi até objeto de conversa da gente com os tribunais superiores, quando a gente estava montando os nossos acordos de cooperação. Se não existe estabilidade, coerência, aí eu tenho que voltar institucionalmente para a minha casa e dizer o seguinte: olha, nesse momento, aquilo que está sendo chamado de precedente está instável. Eu não sei exatamente, por exemplo, você citou o caso da identificação, né? Esse é um caso bem problemático hoje no judiciário brasileiro. A gente ainda não sabe exatamente como é que ela pode ser feita, se ela pode ser feita assim, se ela pode ser feita assado, se dá para ir por aqui, se dá para ir por ali. Lógico, no seu caso concreto, eu faria exatamente como você fez, porque eu acho que aí eu não vou agir como esse órgão anti-isonômico. O que eu poderia fazer é recorrer lá no STJ. Já morreu lá, não tem o que fazer, né? Vamos estender para os demais. Agora, a gente tem o direito também de criticar a tese, o precedente formado pelo judiciário,
quando ele padece do mal da, eu vou falar essa palavra, parece forte, desqualificação, né? Ou pelo menos da ausência da qualificação adequada, né? Ou seja, tratou de todos os argumentos, e essa lógica não é uma lógica nossa, isso não é a gente que está inventando, não. A resolução do CNJ que trata, a recomendação do CNJ que trata da formação de precedentes qualificados, está explícito lá. A estabilidade do precedente depende do esgotamento dos fundamentos apresentados para a formação da decisão. Então, se tem um fundamento novo, ele deve ser levado. E ele pode levar à evolução do precedente. A gente pode explorar isso, a gente tem dever funcional de explorar isso. Para obter mais condenações, não necessariamente. Pode ser, inclusive, que a gente faça isso para pegar um precedente que a gente estava ganhando e dizer o seguinte, agora não dá mais para a gente seguir nessa linha. Vamos passar a pedir absolvição. Então, a única observação que eu faria é essa com relação aos precedentes judiciais. E aí a gente tem, dentro da construção das teses institucionais, que atentar para isso, inclusive para essa noção de estabilidade. Mas obrigado aí pela provocação. Bom, devido ao adiantado da hora, né, a gente vai deixar qualquer eventual pergunta para a própria escola repassar para o Dr. Lucas. Fico à disposição, se vocês quiserem depois trocar uma ideia, estou muito à disposição para vocês. Para mim, realmente, é um orgulho conversar com vocês e estar aqui. Muito, muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Bom, eu sou de um tempo em que o promotor, quando não recorria, era considerado desidioso, né? E hoje o tempo mudou. E a gente tem que pensar que não dá para fazer tudo sempre igual e querer resultados diferentes. E também, naquela ideia de Tommaso de Lampedusa, também não dá para fazer tudo diferente e querer tudo igual, né? Então, a gente precisa do quê? De estratégia e de inteligência. E inteligência nunca faltou para o Ministério Público. O que a gente precisa agora é de estratégia, né? Então, por isso que eu acho da importância de uma exposição como a do senhor, né, Dr. Lucas, que traz essa luz para a gente e esse farol de como trilhar nesses novos tempos. Muito obrigado. Em nome da Escola Institucional, do Ministério Público, a gente agradece demais. Até mais. Muito obrigado, doutor Pablo. Nossos agradecimentos especiais ao palestrante, procurador da República, Lucas Daniel Chaves de Freitas. Parabéns.